Fala galera, quer saber como ficar rico em apenas 3 dias? Arrasta pra cima. Pegadinha no malandro! Não, brincadeira, falando sério agora, eu vim aqui só pra pedir vocês deixar um like no vídeo, estoura o botão, vai! Se gostou do canal, inscreva-se e compartilhe com os amigos, só isso, valeu, agora vamos pro vídeo. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Então Israel olhou para isso e falou assim, quando a coisa fica mais séria, o Irã não tem coragem de responder diretamente. E por quê? Porque o Irã não tem capacidade de um confronto direto. Tá. O Irã não é uma potência militar preparada para um confronto direto contra Israel e os Estados Unidos. Um confronto contra Israel é um confronto contra os Estados Unidos. Claro. Porque é um país gigante, é um país muito grande, mais de 80 milhões de pessoas, contra Israel, que é um país pequeno. Então, dependendo do nível desse conflito, os Estados Unidos entraria. E o Irã sabe disso. Então, o Irã não está preparado para esse nível de guerra, não quer isso, não demonstra querer. O Irã adotou uma estratégia indireta, que é uma estratégia que normalmente o terrorismo usa. A tática terrorista é o quê? Ataque indireto. Eu vou lá e te assusto, te amedronto, te aterrorizo, explodindo a sua casa, que vai causar uma repercussão imensa e todo mundo vai ficar com medo. O Irã faz isso. A estratégia do Irã para vencer Israel é indiretamente. Então ele acha que ele está minando Israel, está enfraquecendo, Israel está em declínio. O ataque do Hamas, 7 de outubro, é um exemplo de que Israel estaria ficando mais fraca e perdendo legitimidade. A resposta israelense vai tocar nisso também. Então o Irã entende que estava dando certo. E o Irã, há 20 anos atrás, não é o Irã de hoje. Nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, o Irã ficou muito mais forte do que ele era. O Irã não controlava o Iraque. O Irã não estava dentro da Síria. Tem até um mapa lá da região para dar uma entendida, né? Olha lá, o Irã, do lado esquerdo do Iraque. Enorme lá, Agora, eu vou explicar uma coisa muito interessante para as pessoas. Tem um vídeo no meu canal, Geopolítica do Irã, mas eu vou falar um pouco dele porque acho que vale a pena. Se você olhar para o mapa do Irã, o Irã é uma grande fortaleza, porque ele é cercado de montanhas altíssimas. Ele é um país só de montanhas. Você olha foto da capital de Teherã, só vê montanha. E é um país todo montanhoso. Por isso que o Irã tem tamanha diversidade de etnias. O Irã não é só de persas, tem um monte de movimentos separatistas, inclusive, e um monte de grupos não assimilados, porque montanhas dificultam a assimilação de você unificar o país. Porque o cara fica lá isolado, por que o Afeganistão é cheio de tribo? É um monte de montanha. Então, uma tribo não se conversa com a outra. O isolamento físico impede a criação de uma unidade. Do mesmo jeito que um território muito grande também impede isso. O Brasil. O nosso problema, a parte dele, é que nós somos muito divididos. Nós somos muito divididos porque somos muito grandes. Tem um regionalismo muito grande no Brasil. A mesma coisa acontece por causa da topografia da montanha. Olha lá, ali no fundo, né, a gente consegue ver as montanhas e tal. Qual que é a vantagem para o Irã? Ser cercado por montanhas... Depois coloca o mapa de novo, tá, Tuti? Ser cercado por montanhas te faz você ficar dentro de uma fortaleza. E a fortaleza te protege de ameaças externas. Raramente, assim, os mongóis chegaram perto ali, ninguém conseguiu entrar e invadir o Irã. Nunca. Numa invasão terrestre, o Irã não foi conquistado, assim, ele não sofreu tantas ameaças. Em parte por causa dessa geografia, né? Que ele está cercado e protegido. E aí, o benefício é que você está protegido, mas o problema, o obstáculo, é que você também não consegue sair com facilidade dali. É uma prisão, de uma certa maneira. E aí, como que ao longo da história o Império Persa nasce, que são os iranianos? Eles precisam conquistar o território adjacente ao Irã. Esse território é a Mesopotâmia, que é o Iraque. Quando o Irã conquista o Iraque, aí ele se torna um império. Porque aí ele consegue projetar força e colocar as suas tropas já num palco, numa plataforma que está para fora. E ali ele consegue então acessar o resto da região inteira. O que acontece? Quando o Irã perde o controle do Iraque, ele se fecha.
Quando ele ganha o controle do Iraque, ele se expande. Até 2003, quem controlava o Iraque era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele era sunita. E essas divisões, né, desses dois grupos religiosos existem no Oriente Médio. Como se fosse católicos e protestantes. Nesse sentido, sunitas e xiitas. Então você tem essas duas grandes vertentes. Tá. 90% ou mais, né, mais de 90% de toda a população islâmica no mundo é sunita. Uma minoria é xiita. E todos os xiitas estão concentrados, não todos, mas a grande maioria, dentro do Irã. Ah, é? É. E aí, assim, você tem xiita no Líbano, que é o Hezbollah. Você tem... na Síria você tem os alauítas, que é a família Assad, que são próximos aos xiitas. Mas se fosse colocar de uma maneira bem rasa a diferença entre sunita e xiita, é religiosa só? Religiosa. Tá. Tem a ver com a interpretação dos descendentes de Maomé e quem que deve governar a sociedade islâmica. Entendi. Uns acreditam que tem que ser de sangue e outros falam não. Vamos eleger alguém aqui, não vai ser um representante de sangue. Os xiitas acham, eles são mais religiosos, mais restritos, rígidos nessas interpretações. E aí, então, o Iraque, ele tem uma composição da sua população, onde a maioria da população é xiita e a minoria é sunita. Mas quem governava o Iraque? O inverso. A minoria governava a maioria, porque era um ditador. Entendi. O Saddam Hussein governava... E ele repelia toda a manifestação, tudo que era contra, ele conseguia abafar. Todos os xiitas, ele perseguia eles, perseguia os curdos, perseguia todo mundo. Então o Irã não estava muito satisfeito com isso. Nem um pouco, tanto que teve uma guerra nos anos 80, de 1980 a Irã-Iraque. Inclusive, parte dessa guerra nós temos a Tank War, que é um pedaço da guerra que vira um conflito naval no Estreito de Hormuz, que é aquele pedaço ali na ponta de Omã, os Emirados Árabes, que é um lugar dos mais estratégicos da região. E ali a gente tem um modelo de medir o que seria um conflito para fechar o estreito. Porque essa é uma das ameaças que o Irã faz. O Irã diz, se vocês me atacarem, eu vou fechar o estreito de Hormuz. 30% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Entendi. Por quê? Olha o que tem lá dentro. Volta, Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Irã. Todos têm que navegar no Golfo Pérsico. Aí quando eles estão saindo do Golfo Pérsico, eles vão passar pelaquela pontinha. E quem tem a posição privilegiada na ponta é o Irã. Então o Irã poderia fechar. Nós temos um precedente desse histórico do que aconteceu na guerra, na Tank War, entre Irã e Iraque, onde o Irã e o Iraque atacaram e tentaram fechar o estreito, afundaram navios que estavam passando por ali.